Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e nós vamos tratar neste vídeo sobre o mundo do trabalho. Então, o objetivo da nossa aula é entender como se configura o mundo do trabalho na contemporaneidade. Então, vamos pensar exemplos atuais. Então, você já ouviu falar em mercado de trabalho ou o que seria o mundo do trabalho? Para a sociologia, o trabalho é um tema de estudo clássico, está ligado ao estudo dos principais problemas sociais que afetaram a vida das pessoas ali na passagem do século XIX para o XX. Então, o trabalho para nós ele é uma categoria central, pois é uma das principais maneiras de compreender como as sociedades se estruturam. Então, se a gente quer entender relações sociais, sempre olhamos também para as relações de trabalho. Por exemplo, a história das sociedades costuma ser narrada a partir de diferentes modos de organização do trabalho e modos de produção. Então, vamos lembrar também um pouquinho o que são esses modos de produção e esses momentos históricos divididos por fases entre tipos de trabalhos, tá? Então, se vocês prestarem atenção, o que vocês estudam na história, aquela divisão, a linha do tempo, está sempre relacionada a essa configuração do trabalho. Então, na Antiguidade Clássica, nós tínhamos o escravismo, vamos pensar Roma Antiga, Egito Antigo, então, sociedades que tinham trabalho, exploração de trabalho escravo. A Idade Média é estudada a partir também do feudalismo, da relação de servidão, o trabalho dos camponeses, trabalhavam na terra, porém não tinham propriedade da terra. E na Idade Moderna, então a passagem do feudalismo para a modernidade, estudamos o mercantilismo, capitalismo comercial, século XV, XVI, e depois o capitalismo industrial, que seria século XVIII, XIX e início do XX ali, quando as relações de produção começam a se modificar também, a produção de mercadorias industrializadas. Aí a gente tem também uma outra maneira de compreender a centralidade do trabalho na constituição da subjetividade. Então, por que o trabalho é tão importante para a nossa disciplina? Porque a profissão das pessoas, o seu trabalho, costuma definir o lugar no mundo, o seu lugar no mundo, o meu lugar no mundo. Então, se vocês prestarem atenção, uma pessoa quando conta a sua própria história de vida, ela costuma enfatizar bastante os locais pelos quais ela passou, desempenhando tarefas distintas, as profissões que ocupou lá no começo da sua carreira, a renda que tinha anteriormente, a renda que tem atualmente. Então, nós nos constituímos enquanto sujeitos, construímos a nossa identidade bastante focados na nossa carreira no mundo do trabalho. Então, ao nos apresentarmos, a gente costuma dizer, eu sou, digo meu nome, minha idade, onde nasci e logo vem a profissão. Então, por isso é tão importante considerar essa questão do trabalho para a sociologia por ser algo formador da identidade dos sujeitos, tá? Então, o trabalho ele vai ocupar um lugar central na compreensão da sociedade, mas também é preciso entender algumas mudanças específicas nessa organização. Então, aqui a gente vai tratar dos anos 70 e de um sistema produtivo chamado toyotismo. O que foi o toyotismo? Nos anos 70, o capitalismo viveu uma grande crise mundial, fazia poucos anos que tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. Então, devido ao esgotamento daquele modelo clássico de produção industrial mais antigo, que seria o taylorismo e o fordismo, você tem necessidades de reorganização dessa produção e também de recuperação econômica. Então, a Europa Ocidental e o Japão estavam destruídos pela Segunda Guerra e tinha se completado, que tinha terminado em 1945, e o mercado interno também estava saturado. Então, esses países precisaram criar estratégias. Sendo assim, houve um impulso para criar mercados de exportação e para esses excedentes também começarem a serem vendidos, esses excedentes de produção. Então, a queda da produção e das taxas de lucro vão influenciando o começo de um problema fiscal nos Estados Unidos e também em outros países. Então, que só seria sanado às custas de uma aceleração da inflação.
Mas então, o que seria um problema fiscal? Vamos entender como que os países costumam equilibrar esses tipos de problemas. Problema fiscal. Então, os gastos públicos são despesas que o governo precisa assumir para apresentar políticas em benefício da população. Por exemplo, a compra de remédios, reforma de escolas, pagamento de salários. Para isso, os governos arrecadam dinheiro através dos impostos, como vocês sabem, e esses impostos são recolhidos, tanto da população, embutidos nos produtos que as pessoas compram, quanto de empresas, tá? Então, o problema fiscal ele vai surgir quando as despesas dos estados crescem muito e não tem uma arrecadação equivalente para se aplicar nas áreas que são necessárias. Ou então, pode ocorrer também problemas fiscais por desvio de dinheiro, esquemas de corrupção, isso também gera a falta de recurso do Estado. Então, o toyotismo foi uma forma de enfrentar essa crise criada ali no Japão. Tá? Como resolver, então, a crise através de um sistema produtivo? Teorias neoliberais apresentaram algumas saídas, tanto nos Estados Unidos, Japão, Europa, né? Mas foi também nas teorias dos engenheiros japoneses, que aí ficou conhecido como toyotismo, que se encontrou uma solução para aumentar as taxas de lucro do país. A produção e a acumulação de capital flexível modificaram profundamente as relações de trabalho de empresários e do Estado com trabalhadores, gerando novas formas de relações sociais. Então, a Toyota, uma indústria japonesa, ela adotava desde a década de 50 um modelo de produção flexível, então o toyotismo ele é anterior, né, a 1970, e mais tarde ele vai ser adotado como um sistema produtivo em vários países do mundo por ter tido bastante sucesso nesse sentido de acumulação de riquezas, né, e de produção de mercadorias com economia. Então, foi acrescido também do avanço de tecnologias, de computação e robótica, que possibilitou uma revolução e reestruturação no trabalho. Assim, ele permitiu o incremento de taxas de lucro com superexploração da força de trabalho. Então, a questão da robótica, da computação, também é muito importante. A gente vê lá no fundo dessa imagem uma montadora de carros. Então, há poucos trabalhadores dentro da fábrica. Esse processo ele é mais feito por máquinas, né, o processo de montagem. E aqui temos a primeira atividade, ó. No toyotismo, as máquinas se tornam cada vez mais independentes e robotizadas. Então, o trabalho manual ele acaba sendo reduzido, muitas pessoas acabam até perdendo seus empregos por conta do avanço da tecnologia. Então, quais são essas consequências sociais desse fenômeno? E aqui pede-se também para citar pelo menos 2 exemplos de consequências que esse tipo de sistema produtivo trouxe para a sociedade. Vamos lá?
Vamos responder então a primeira questão? Então, leia a frase. No toyotismo, máquinas tornam cada vez mais independentes e robotizadas dentro do ambiente da indústria. O trabalho manual acaba sendo reduzido. Então, quais seriam as consequências disso para o trabalhador? Uma possível resposta, olha, como exemplos podemos citar o trabalho desempenhado pelos computadores em substituição a funções que antes eram executadas por humanos. A digitalização de serviços bancários também pode ser um exemplo, né? Um pagamento que seria realizado na agência passa a ser operado por um smartphone. Então, está trazendo outros exemplos aqui. Robôs de telefonema substituem operadores de telemarketing, entre outros exemplos. Então, como consequências, verifica-se o aumento de demissões, desempregos, né? Com esse processo de automação da produção. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre, fazer um aprofundamento sobre as consequências do toyotismo. Então, de um lado, estão as empresas que saíram ganhando com essa alta produtividade, né, e a redução de custos. Por outro, podemos também perceber que aparece a exigência de um trabalhador multitarefas. Tá? Então, quando se fala em toyotismo, a gente pode usar o termo trabalhador polivalente ou multitarefas. Então, aquele que assume muitas funções e ele precisa conhecer todo o sistema produtivo. Esse trabalhador, ele é diferente do trabalhador fordista. Por quê? Tanto no Taylorismo quanto no Fordismo, início do século XX ali, os trabalhadores eram contratados para desempenhar funções muito simples, manuais, coisas que não demandavam tanto estudo a respeito da atividade que seria desempenhada, tá? Já o trabalhador do ambiente de fábrica toyotista, ele precisa ter bastante conhecimento, dimensão de toda a cadeia produtiva. E ele acaba também ficando sobrecarregado com todo esse processo que está, essa responsabilização também muitas vezes que cai sobre ele. Afinal de contas, uma das características do toyotismo é o controle de qualidade dos produtos, que é feito pelos trabalhadores, né, no processo ali de finalização, que esses produtos saem ali vamos pensar, da esteira mecânica e vão para a caixa serem embalados. Então, o trabalhador ele acumula esse conjunto grande de funções. Então, ele vira um trabalhador polivalente ou multitarefas, fica sobrecarregado e acaba sendo responsabilizado diretamente pela qualidade, pelo ritmo de produtividade. Os trabalhadores perdem poder também, por conta da diminuição da organização coletiva na luta por direitos, então perdem poder também os sindicatos, representantes de direitos de trabalhadores, tá? Então, os direitos trabalhistas também acabam sendo fragilizados, precarizados com o avanço do neoliberalismo e desse tipo de sistema produtivo. O autor que fala sobre isso na sociologia, um dos autores, desculpe, é o Richard Sennett, tem a imagem dele aqui do lado. E aí o que ele vai dizer? Ó, apesar do sucesso inicial e da difusão do modelo toyotista pelo mundo, podemos fazer várias críticas. Então não houve uma promoção de autonomia do trabalhador, e sim das máquinas, da atividade produtiva. Então continuaram havendo mecanismos de controle muito rígidos sobre os trabalhadores que até se intensificaram com a tecnologia. O Sennett tem um livro chamado A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo, então essa análise do neoliberalismo, que impactos tem na vida das pessoas. Então a corrosão do caráter se expressa no seguinte ponto, ó, objetivos de longo prazo e questões de relações como lealdade, comprometimento, confiança, negociação e o diálogo, eles acabam perdendo lugar nesse mundo do trabalho que é muito automatizado, muito robotizado. E ao invés disso, as relações, inclusive pessoais, se tornam também padronizadas com expectativas de produtividade. Então, algo para se pensar. E aqui nós temos a segunda atividade sobre isso. Olha, um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para ausentes do escritório do que para os presentes. Como será que isso acontece? Então, o trabalho ele é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto.
No contexto atual, é possível identificar esse fenômeno? Vamos pensar um pouquinho. Será que hoje esses trabalhadores que não estão no escritório, eles estão sendo mais fiscalizados, mais vigiados? Então, vamos responder a essa segunda questão agora.
Vamos então responder a essa segunda atividade? Será que hoje o trabalhador que está trabalhando em casa, ele está mais controlado do que se ele estivesse trabalhando lá no ambiente da fábrica ou no escritório? Então esse texto ele assinala que a supervisão e controle sobre o trabalhador flexível não depende tanto do espaço físico como dependia no passado. Então, no contexto atual, o mercado de trabalho no contexto atual, marcado pela pandemia e aumento do teletrabalho, o que a gente chama de home office, esse fenômeno pode ser visualizado com grande facilidade, dado que recorrentemente as jornadas de horas trabalhadas são maiores e a intensidade do trabalho também. Então o home office ele tem esse caráter, muitas vezes as pessoas acabam trabalhando mais horas do que trabalhariam se elas estivessem no ambiente da fábrica ou do escritório, e além disso as tecnologias hoje não permitem mais o trabalhador se desligar da sua atividade laboral. Então ele está o tempo todo recebendo notificações que são relacionadas ao seu contexto de trabalho. Isso influencia muito na questão até mesmo da saúde mental, pode trazer sintomas de ansiedade, enfim. Então tem consequências também esse tipo de trabalho que estamos vivenciando atualmente. Então, uma retomada sobre essa questão do mundo do trabalho. Nessa aula nós comentamos algumas mudanças no mundo do trabalho contemporâneo e focamos no sistema produtivo toyotista, em como ele modifica as relações de produção e também o quanto que a tecnologia pode impactar na vida do trabalhador. Tá? Então, são questões muito importantes da metade do século XX para cá. Nesse vídeo nós falamos sobre o mercado de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.